capítulo 10 de Marcos, versículo de número 42. Quantos encontraram, digam amém. Diz assim a palavra do Senhor. Mas Jesus, chamando-os a si, disse-lhes: sabeis que os que julgam ser príncipes das gentes, delas se assenhoreiam, e os seus grandes usam de autoridade sobre elas. Mas entre vós não será assim. Antes, qualquer que entre vós quiser ser grande, será vosso serviçal. E qualquer que dentre vós quiser ser o primeiro, será servo de todos. Porque o Filho do Homem também não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Vamos repetir o versículo 45, toda a igreja. 1, 2, 3. Porque o Filho do Homem também não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Feche os seus olhos por um instante. Senhor nosso Deus e Pai, nós te louvamos e te agradecemos por esse momento, pela tua palavra e por aquilo que será ministrado nessa tarde. Nos inspira, segundo o teu Espírito Santo, fala com a tua igreja, fala no íntimo do coração de cada um que aqui se encontra. Nos direciona e nos inspira em nome de Jesus. É o que te pedimos, ó Pai, e te agradecemos. Amém. Podeis sentar, glorificando o nome do Senhor. O Senhor Jesus Cristo foi abordado por dois homens, dois dos seus discípulos, em que houve uma pergunta dizendo: Senhor, quando chegares no teu reino, quem se assentará à tua direita e à tua esquerda? Peço-te que coloque eu e o meu irmão, um à tua esquerda e outro à tua direita. Jesus foi abordado com essa seguinte petição. E quando Jesus ouve isso, ele em seguida responde dizendo que no reino em que está preparado, já há pessoas destinadas para se sentarem nessas posições e que não era ele quem decidiria tal situação. E em seguida o Senhor Jesus começa a ensinar aos discípulos. Ele diz que nesse mundo que nós vivemos, as lideranças, eles se assenhoreiam das pessoas com a sua autoridade, subjugam algumas pessoas, escravizam de certas maneiras e formas, mas ele diz que no reino de Deus não será assim. Aleluia! Ele diz que no reino de Deus, aquele que quiser ser o maior, primeiramente, nesse ponto em que nós vivemos, ele terá que se tornar o menor. Aleluia! Aquele que quiser ser grande, ele terá que se diminuir, não em estatura física, pois isso não é possível, mas na sua posição social. Aleluia! A palavra que nós tanto usamos, a palavra ministério, essa palavra, ela tem a etimologia do grego diaconia, e diaconia quer dizer o serviço ou trabalho de um diácono. Aleluia! Portanto, mesmo que nós que somos ministros do Senhor, que fomos outorgados com o chamado pastoral, com o chamado evangelístico, com o chamado do presbitério, com o chamado missionário, nenhum de nós deixaremos de ser
e de realizar o trabalho de um diácono. Porque o ministério, em sua essência, se trata disso, de servir, mesmo estando em uma posição social, digamos que elevada. Mas o tempo em que nós vivemos atualmente, estamos enfrentando uma situação tão difícil que há uma distorção não ministerial, mas uma distorção da própria palavra de Deus. As pessoas estão achando que ministério é uma carreira de trabalho, que ministério é uma carreira social, que ministério é uma carreira em que você vai seguir e então vai se beneficiar financeiramente, se beneficiar socialmente, e então você se tornará grande. E com essa mentalidade, nós temos gerado pessoas, obreiros que estão na obra de Deus, no serviço do ministério, com esse tipo de mentalidade. E com esse tipo de mentalidade nós não conseguimos realizar na essência aquilo que o Senhor Jesus Cristo quer que nós realizemos. Aleluia! Há um tempo atrás um pastor me abordou dizendo que ele havia pedido para um diácono ficar na porta da igreja como porteiro. E então o diácono respondeu para ele: não, pastor, eu sou diácono, eu vou ficar aqui próximo do púlpito. Ou seja, nós estamos formando obreiros que não têm disposição para o serviço, que não têm disposição para obedecer, que não têm disposição para estar ou realizar uma situação, um trabalho que seja, digamos que inferior ao da ministração da palavra. Nós estamos vivendo um tempo em que os diáconos querem estar nos púlpitos, em que todo mundo quer pregar, em que todo mundo quer fazer uso do microfone, em que todo mundo quer estar ali apresentando-se, pregando, cantando, falando alguma coisa, mas são poucos os que querem realizar o trabalho dos anônimos. Aleluia! Eu tenho uma palavra de Deus para o nosso coração nesta noite. O galardão supremo que cada crente receberá, o maior galardão não será do pastor que realizou grandes trabalhos, mas será dos anônimos que ninguém viu, que não foi visto por crente, por obreiro, por pastor, mas que o próprio Jesus Cristo esteve a todo momento observando. Aleluia! Nós estamos, irmãos, nesse sistema do reino de Deus, não porque nos foi benéfico, mas porque nós recebemos a iluminação do Evangelho, e com a iluminação do Evangelho, você recebeu o seu chamado, e com o teu chamado, você atendeu aquilo que recebeu. Deixa eu dizer algo aqui nesta tarde. Os homens de Deus que foram escritos na Bíblia, os homens de Deus que o escritor aos Hebreus relata, lá no capítulo de número 11, como os heróis da fé, não são simplesmente homens que foram escolhidos, mas homens que receberam o chamado e atenderam o chamado. Por essa razão é que eles se tornaram escolhidos. Aleluia! É por isso que o Senhor Jesus Cristo diz que muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Por que isso? Porque Jesus chama, mas não é todo mundo que atende o chamado, não é todo mundo que recebe o chamado, não é todo mundo que decide fazer como Abraão, sair do meio da terra, da parentela da casa do pai, para seguir o chamado de alguém que ele não viu, mas só de uma voz que ele ouviu. Aleluia! O que é isso? É fé naquilo que recebeu de Deus. Oh glória! Eu não sei como foi o teu chamado, eu não sei como você se converteu, eu não sei como o Senhor Jesus Cristo te tirou do lamaçal do pecado, mas eu sei que você atendeu, e é por isso que você está aqui nesta tarde, para receber mais, para receber unção, para receber poder, para receber autoridade, para receber direção do Espírito Santo. Aleluia! A palavra que Jesus usa
ele diz que o Filho do Homem também não veio para ser servido. Ou seja, Jesus não veio para que alguém o servisse com bandejas de prata, com bandejas de ouro, mas ele veio para servir. Jesus está aqui usando uma palavra que muitos de nós não usamos. Aleluia! Que palavra que ele usa? A palavra servo que Jesus usa aqui, o verbo que ele está usando no grego é doulos. E doulos quer dizer escravo. E quando nós vamos para o contexto bíblico, quando Jesus usa o verbo escravo, ele está se referindo que esse escravo, esse servo, ele não tem uma vontade própria, ele não realiza aquilo que ele bem entende e deseja, mas ele faz e realiza aquilo a quem ele serve. É por isso que o Senhor Jesus Cristo, lá no capítulo 4 do Evangelho de João, quando os discípulos chegam com a comida e diz: Jesus, come. Aí ele diz: a minha comida não é essa, a minha comida é fazer a vontade do meu Pai que está nos céus. Aí os discípulos começam a se perguntar: será se ele trouxe comida? Será que ele está variando? Será que a fome perturbou o juízo do Senhor? Aí ele: não, eu estou aqui pela vontade do Pai que me enviou. Aleluia. Mas as situações que estamos vivendo hoje estão nos levando para uma jornada, um caminho, que abrindo os olhos não espirituais, mas carnais, por intermédio da ambição desenfreada, estamos sendo levados a uma independência. E a independência não é uma coisa positiva no reino de Deus. Aleluia! O mundo hoje prega a independência financeira, a independência do empresário, a independência de várias coisas na vida social. E com isso nós estamos trazendo essa palavra para o ministério, para o reino. Mas a palavra independência, ela não cabe no papel e no sistema do reino de Deus. Porque quando nós olhamos para a palavra do Senhor, eu peço que você redobre a tua atenção. Quando nós olhamos para a palavra de Deus, a palavra independência, ela não cabe aqui. Porque como escravo de Jesus Cristo, eu não posso ser independente dele, pois ele também é a videira verdadeira, e ele mesmo disse que nós somos as varas. Ou seja, você não é videira, você é simplesmente uma vara que está ligada na videira verdadeira. E se você for independente, você murcha, você vai apodrecer. Mas se você permanecer dependente do Senhor Jesus Cristo, aleluia, você vai florescer como uma videira frutífera, aleluia. E como diz o salmista Davi: até na velhice o justo produzirá o seu fruto. Você pode glorificar o nome do Senhor Jesus? O tema que nos foi passado, liderança servidora, o exemplo de Cristo para os obreiros. Eu quero trazer nessa tarde 3 características que o Senhor Jesus Cristo nos ensina para servir no reino de Deus. A primeira característica do Mestre Jesus Cristo é vontade. Aleluia, desejo. A palavra vontade no grego telo significa querer, significa desejar. E quando nós olhamos para essa palavra, eu bem me lembro daquilo que diz o apóstolo Paulo, lá na primeira carta a Timóteo, no capítulo de número 3, no versículo de número 1, quando ele diz: quem deseja o episcopado, excelente obra deseja. Aleluia, um obreiro, irmão, um homem de Deus, uma mulher de Deus,
ele não desempenha um papel na obra do Senhor por obrigação, porque toda pessoa que realiza uma tarefa com obrigação, ele não realiza com excelência, ele não realiza com o coração inteiro na situação. É por isso que o Senhor, através do profeta Jeremias, ele exorta ao povo dizendo: ai daquele que realiza o serviço do Senhor relaxadamente, ou em outra tradução, com negligência. O Senhor, ele não quer obreiro que está realizando alguma coisa por obrigação, porque você não foi obrigado, você recebeu a mensagem do Evangelho e lhe coube uma decisão de querer ou não querer o Evangelho. Tem muito ímpio que está no mundo, já recebeu a palavra, já foi evangelizado, mas ele decidiu que não quer, ele decidiu que não quer seguir o caminho, e então ele vai permanecer no pecado. Mas aquele que recebeu, que quis e desejou, então ele atendeu o chamado e começou a seguir ao Senhor Jesus Cristo. Como é que isso se aplica na vida do Senhor Jesus? Quando nós lemos a palavra do Senhor no livro do profeta Isaías, capítulo de número 6, o profeta Isaías tem aqui uma visão. Ele está no templo, o sacrifício está sendo oferecido, e então o sacerdote começa a queimar o incenso. Quando o incenso começa a ser queimado, o templo enche de fumaça e ninguém mais consegue ver ninguém. Isaías não vê mais o sacerdote, Isaías não vê nem ele mesmo, e então ele abre os olhos e abre-se uma visão no meio daquela fumaça, e quando ele vê aquela fumaça se abrindo, ele vê um homem vestido de linho branco, assentado num alto e sublime trono. E então ele começa a descrição: no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas do seu vestido enchiam o templo, aleluia, e os umbrais das portas se moveram com a voz do que clamava, e eu vi serafins que estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriu seus rostos, com 2 cobriu seus pés, e com 2 voavam, e eles clamavam uns aos outros dizendo: santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia da sua glória. Quando ele contempla aquela visão, o que é que ele está vendo? A sala do trono de Deus está aberta, ele está vendo o próprio Senhor Jeová sentado no trono, aleluia. Mas surge uma situação, está acontecendo uma reunião solene no céu, e essa reunião solene trata-se do envio do ungido de Deus. E então o Pai profere a palavra: a quem enviarei e quem há de ir por nós? E na revelação de Isaías, o próprio Cristo, como uma prefiguração profética, ele se levanta dizendo: eis-me aqui, envia-me a mim. Calabashuribi cantorerbi cantarabacai, elerbi antorerbi camantou. O que é isso, irmão? É o próprio Cristo se colocando à disposição do Pai para vir na terra, oferecer-se como sacrifício. Oh glória, aleluia. Ele não vem por obrigação, ele não vem porque o Pai determinou, ele vem porque ele próprio decidiu que se entregaria como um sacrifício verdadeiro. Aleluia, bendito é o nome do Senhor Jesus. Tem que ter vontade, tem que ter desejo. Quando você vê alguém que não veio à reunião, alguém que não veio para um congresso, um obreiro que não veio, não vai para o culto de Santa Ceia, um obreiro que não se dispõe a realizar o serviço do Senhor, é porque está faltando desejo. Ele deixou a chama missionária, a chama do Espírito Santo se apagar no coração. Aleluia, bendito é o nome de Jesus. Esses dias eu liguei para um obreiro e perguntei para ele
se ele vinha para o culto. Ele disse: não, pastor, hoje eu não vou não, eu vou ficar em casa. Eu falei: meu irmão, não se preocupe, eu vou aí, te busco e te levo. Aleluia. Ele: não, pastor, eu vou ficar em casa mesmo. Aleluia. O que é isso, irmão? É o desejo se apagando. E quando o desejo se apaga, é sinal que esse obreiro, esse homem, essa mulher, ele está se distanciando do altar e se aproximando das coisas carnais. É por essa razão que o apóstolo Paulo, no capítulo 3 de Colossenses, no versículo de número 1, ele diz: ei, se vocês já ressuscitaram com Cristo, pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra. Aleluia. Nós estamos vivendo um tempo que os homens que estão na liderança da igreja estão pensando demais nas coisas carnais, nas coisas da terra, nos bens materiais. Mas a palavra para o teu coração esta tarde foca no céu, foca nas coisas celestiais, que o próprio Jesus Cristo te recompensará. Aleluia. Jesus Cristo está no Calvário, caminhando para o Calvário, está na oração do Getsêmani, e ele sente as angústias do Calvário. O texto diz que ele começou a suar grandes gotas de sangue, e na medicina, quando isso começa a ocorrer no corpo do ser humano, é sinal que ele está a ponto de ter um ataque fulminante, coração parar, aleluia, e ele vir a falecer. Mas no entanto, Jesus, sentindo a ansiedade e a agonia do Calvário, ele profere a seguinte palavra na sua oração: ah, Pai, se possível, passa de mim este cálice. Mas há ali um ponto e vírgula, e ele começa: todavia, seja feita a tua vontade. Aleluia. Quantos de nós não estamos mais nos colocando na vontade do Senhor? Estamos sendo direcionados pelos nossos próprios desejos, estamos sendo direcionados por aquilo que achamos, por aquilo que pensamos. E o pastor, o obreiro, o missionário, a missionária, o homem de Deus, mulher de Deus, não foi chamado para ser direcionado por aquilo que ele pensa ou acha. Nós fomos chamados para sermos direcionados pela preciosa, infalível, inerrante, aleluia, palavra de Deus. Oh glória, não é por aquilo que eu penso, não é por aquilo que eu acho, é por aquilo que já está escrito. Você não precisa dizer nada, você precisa somente se voltar para a palavra, e aí você vai encontrar a direção do Espírito de Deus. Aleluia. O apóstolo Paulo estava fazendo uma viagem missionária. Tinha uma turma de obreiros, Lucas, Barnabé. Eles convidaram também um menino chamado João Marcos, autor do Evangelho de Marcos. E Marcos foi numa viagem, mas quando eles chegaram e passaram por uma situação, Marcos, no capítulo 13 do livro de Atos, ele decide retroceder, ele decide voltar para trás. Eu vou para casa, eu vou para Jerusalém, porque está difícil demais, eu não estou suportando. Eles permitem o retorno de Marcos, mas lá no capítulo 14, Marcos volta. Marcos está agora conversando com Barnabé, porque quer participar da próxima viagem missionária. Aí o apóstolo Paulo dá uma resposta para Barnabé: não, nós não vamos levar alguém que nos abandonou lá atrás, ele não vai conosco. Oh glória, o que é que isso nos mostra? É que no reino de Deus, no ministério, não é por aquilo que nós recebemos com a graça. Graça você
você recebe a tua salvação, mas o ministério é através do mérito, é através da meritocracia. É por isso que Jesus, lá no livro do Apocalipse, no capítulo 22, do versículo 12, ele diz para João: João, eis que eu cedo venho, e o meu galardão está comigo, para dar a cada um segundo a sua obra. Ou seja, galardão, irmão, não é pela graça, galardão não é porque Jesus foi piedoso e misericordioso contigo, não. Aleluia. Galardão é por aquilo que você faz, galardão é o mérito que você tem na obra de Deus. E aí Marcos achou que tinha o direito de retornar, mas Paulo então rejeita a presença de Marcos. O que é isso? É um obreiro que foi experimentado, mas não passou no teste. Aí lá na carta a Timóteo, no capítulo 3, ele diz para Timóteo: Timóteo, quando fores separar um diácono, que eles sejam primeiramente provados, e se aprovados, aleluia, sejam dignos de dupla honra. Bendito é o nome de Jesus. Há um tempo atrás, um pastor conversando comigo e disse: eu vou levar fulano de tal para a convenção, para consagrar evangelista, o que é que o senhor acha? Aí eu respondi para ele: pastor, fulano de tal não era nem para ser presbítero, quanto mais evangelista. Ele não vai para a escola bíblica, não vai para culto de ensino, não faz nada, e o senhor ainda quer honrar? Ministério não é presente para dar para qualquer um. Ministério é para quem merece, é para quem tem crédito na obra do Senhor. Tem alguém aqui que pode dar glória a Deus? Aleluia! Aí nós estamos dando o ministério de presente, para ver se motiva alguém, para ver se motiva o obreiro. Obreiro não precisa de receber cargo para ser motivado. Aquilo que ele já tem nas mãos é o que tem que motivá-lo. É a palavra que tem que motivar o obreiro. Aleluia. Não é cargo, não é posição, é a mensagem do evangelho. Aleluia. Se eu fosse ser motivado por negócio de cargo, por negócio de posição, eu não estava aqui. Pastor Naú não estava aqui, pastor Manel não estava aqui, pastor Ivon não estava aqui. Aleluia. É pela palavra de Deus, é pela chamada, é pelo ministério e por aquilo que nos foi otorgado. Aleluia. Aleluia. Para nós concluirmos, que o horário já está se encerrando, a segunda característica que Jesus demonstra no seu ministério é a sua fiel submissão. Aleluia. E a palavra submissão, do grego hipotasso, significa obedecer, submeter-se. Aleluia. Glória a Deus. A submissão, ela é para quem realmente é um crente verdadeiro. Submissão não é para qualquer homem. Aleluia. Por quê, irmão? Porque a insubmissão, ela provém de um distúrbio da humanidade. Um distúrbio que não começou há pouco tempo, mas um distúrbio que começou lá no Jardim do Éden. Aleluia. A humanidade, ela foi submetida ao erro devido à ação de Satanás lá no Jardim do Éden. A proposta que ele coloca é a seguinte: Eva, se tu comeres do fruto, serás semelhante a Deus, terás os olhos abertos, serás semelhante ao Altíssimo. E isto, irmão, na humanidade começou no Éden, mas antes que a humanidade existisse, antes que o Senhor formasse a humanidade, essa coisa, essa síndrome, ela apareceu ainda lá nos céus, lá no reino de Deus.
Quando nós vemos a palavra no capítulo 15 do profeta Isaías, quando Isaías está profetizando contra uma nação, inspirado pelo Espírito Santo, ele começa a trazer aqui aquilo que aconteceu lá na eternidade. Ele começa a dizer que alguém sentiu no seu coração o desejo de elevar-se acima de Deus e de se tornar maior, semelhante ao Altíssimo. E então ele foi lançado abaixo das estrelas. O que é isso? É a síndrome de Lúcifer, a insubmissão, a ambição desenfreada. Eu quero ser maior, eu quero elevar-se a fulano de tal, eu quero ser semelhante a fulano de tal. Síndrome de Lúcifer, ou seja, ele está sendo engodado pelo pecado, pelo desejo de Satanás. É por isso que estamos vivendo um tempo de tanto obreiro insubmisso. Todo mundo quer ser maior, ninguém mais respeita a posição de ninguém, ninguém mais respeita hierarquia, ninguém mais respeita, aleluia, aquilo que foi instituído pelo dono da igreja. Mas nós ainda estamos caminhando com uma igreja fiel, aleluia, para o reino que nos está preparado. E se alguém aqui nessa tarde com a síndrome de Lúcifer, vai ser liberto agora pelo poder que há no sangue do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. A insubmissão, ela não faz parte do reino de Deus, porque o próprio Jesus Cristo, nós vemos isso no livro de Filipenses, no capítulo de número 2, no versículo de número 8, quando ele diz, versículo de número 7, perdão, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Oh glória! No reino de Deus, no sistema do reino de Deus, nós temos aqui o exemplo supremo de submissão. O Senhor Jesus Cristo tinha aí a possibilidade de reinar em Israel, de tomar o reino, o Império Romano, mas ele se submeteu à vontade do Pai e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Não precisava passar por toda humilhação, não precisava passar pelas dores, mas ele foi submisso, ele foi fiel até a morte. E por essa razão, como diz o escritor aos Hebreus, agora ele está sentado à destra do Pai, exaltado acima de tudo e de todos, e ele reina para todo sempre. Você pode glorificar o nome do Senhor Jesus? Quando nós olhamos para o Antigo Testamento, um exemplo também muito grande de submissão, nós vemos isso na história do rei Davi, aleluia. Quando Davi está sendo perseguido, Davi está passando por uma perseguição tão grande, que Davi não tem paz, Davi vive ansioso, vive com medo, vive atemorizado, atônito, e então ele escreve salmos pedindo ao Senhor socorro. Mas enquanto ele está fugindo, escapando, aparece uma oportunidade para Davi. Saul está perseguindo Davi, e ele cansa e decide acampar numa caverna, e nessa caverna ele dorme. O guarda do rei Saul, um dos homens mais hábeis na espada, um grande guerreiro de Israel, Abner, também acaba dormindo, cochilando, e a oportunidade de Davi de matar Saul se apresentou. Mas quando ele se aproxima de Saul, segura o manto de Saul, ele sente uma dor no coração, e ele fala a seguinte palavra para Abissai: ai daquele que tocar no ungido do Senhor, longe de mim esteja em tocar no ungido de Deus. Aleluia. Ele então corta um pedaço do manto de Saul, se distancia da caverna, e depois diz para Saul: meu rei, aqui está o teu manto, o Senhor me
entregou você nas minhas mãos, mas eu não toquei em ti, porque eu não sou contra o teu reino, eu estou aqui para lhe ajudar, eu estou aqui para lhe servir. Bendito é o nome de Jesus. Mas Saul não entendeu aquilo que o Senhor já havia determinado, e ele permaneceu perseguindo, permaneceu indo atrás de Davi, até que a sentença de Saul foi estabelecida. Então Davi reinou em Israel, teve paz, teve prosperidade, porque ele não foi insubmisso à vontade do Senhor. Quando nós somos insubmissos, nós estamos deixando Satanás entrar no nosso coração, plantar discórdia, plantar um desejo da ambição desenfreada. Mas o bondoso amigo Espírito Santo, ele nos direcionará segundo a sua boa vontade. Aleluia. Um outro exemplo, irmão, nós vemos na vida de Jonatas. Quem era Jonatas? Filho de Saul, o homem que tinha o direito do trono. Aleluia. Mas ele entendeu que Davi tinha sido chamado por Deus. Aleluia. A chamada estava com Davi, e num gesto de transmissão daquilo que ele tinha, o direito que ele tinha, isso lá no capítulo 18 do primeiro livro de Samuel, ele tira a sua armadura, a sua couraça, ele tira o seu escudo, tira o seu manto de guerreiro e entrega para Davi. O que Jonatas estava aqui realizando? Eu entendi que a chamada é tua, o direito é teu, aleluia, e eu me submeto à chamada do Senhor. Deus não tinha chamado de rei para Jonatas, Deus não tinha o trono preparado para Jonatas, e então ele faz um acordo com Davi: eu me submeto à tua chamada, e tu serás rei em Israel, e eu te servirei se vivo estiver, e tu não tocarás na minha casa, aleluia, tu honrarás a minha casa. É por isso que após a morte de Jonatas, quando Davi está em paz, quando Davi está em Jerusalém, ele chama Ziba e pergunta: há alguém da casa de Jonatas que sobreviveu? Pois chegou o dia de honrar a promessa, chegou o dia de honrar a aliança, chegou o dia de honrar o pacto que eu fiz com meu irmão Jonatas. Aleluia. Meu irmão, a palavra para o teu coração nesta noite é: entenda a vontade de Deus para a tua vida. Se o teu chamado é pastoral, o tempo chegará na tua vida. Se o teu chamado é itinerância, o tempo chegará na tua vida. Se o teu chamado é presbitério, o tempo chegará na tua vida. Se o teu chamado é a diaconia, o tempo chegará na tua vida. Se o teu chamado é presidência de campo, presidência de ministério, não te preocupa, o tempo vai chegar e a promessa vai se cumprir. Aleluia. A última característica que quero aqui apresentar é a constância. A palavra constância, hipomone, significa resistência firme. Aleluia. É a perseverança de mesmo estar em circunstâncias adversas, você permanecer inabalável. É por isso que o apóstolo Paulo, ele escreve aos Efésios dizendo: resisti ao diabo, resisti no dia mau, revesti-vos de
toda a armadura de Deus, para que vocês possam permanecer inabalável. Aleluia. A vida do obreiro, a vida do cristão, a vida do crente, ela é mais difícil do que a vida do ímpio, porque Satanás está a todo tempo tentando nos tirar da chamada, tentando nos tirar do caminho. Mas maior é aquele que peleja pela igreja, maior é aquele que peleja por nós. Aleluia. E nessa peleja você só precisa permanecer inabalável. Aleluia. Jesus, ele permanece. Ele permanece. E quando Jesus está dizendo para os discípulos o seguirem, no capítulo 16 de Mateus, no versículo 24, ele diz algo muito interessante. Ele define aqui a carreira cristã. E a carreira cristã, ela não é marcada, ela não pode ser marcada por altos e baixos. Ela não pode ser marcada por oscilação. Aleluia. Jesus diz no Evangelho de Mateus 16, versículo 24: quem quiser ir após mim, tome cada dia a sua cruz e siga-me. Renuncie-se a si mesmo e siga-me. Aleluia. Ou seja, evangelho, carreira cristã, é marcada pela constância inabalável. Aleluia. Não é por altos e baixos, não é por oscilação. Quando Isaías está tendo a visão do capítulo 6, e ele diz que um anjo voou para ele com a brasa viva que tirara do altar com Atenas, e tocou os seus lábios com a brasa, e o anjo diz para ele: Isaías, hoje a tua iniquidade foi tirada e expiado o teu pecado. Ele está dizendo para Isaías: hoje, Isaías, tu não oscila mais, hoje tu não vive mais de altos e baixos, agora tu é profeta de verdade, agora tu está purificado, agora tu vai até o final, e se preciso for, tu vai ser até cerrado no meio, mas não vai desistir da chamada. Há uma unção do Espírito Santo, irmão, sendo diluída sobre a igreja esta noite. Unção de resistência, unção de constância. Eu não sei se você está crendo, se você está recebendo, mas o Espírito de Deus me inspira a dizer nesta tarde que há uma unção sendo derramada sobre vidas esta noite, nesta tarde, perdão. Talvez tu não receba, mas esse irmão que está ao teu lado, ele pode estar recebendo. Então, se você crê, por um momento, por um minuto, levanta a tua mão ao alto, levanta as duas mãos, uma mão é pouca, aleluia, e comece a dar graças a Deus. Se você está sentindo a presença do Espírito, comece a falar em mistérios com Deus, porque o Espírito Santo pode desejar nesse momento distribuir alguns dons espirituais. Alabaturibi cantorerbi calabacamantou, ai queberbi andarai a série andacai. Receba de Deus agora, receba de Deus renovo, receba de Deus resistência, receba de Deus fortaleza. O espírito do medo está sendo combatido agora, o espírito da insubmissão está sendo repreendido agora pelo sangue de Jesus. Queberbicai astubedai. Receba agora vontade, receba agora desejo, receba agora fogo do Espírito para permanecer, para realizar a obra de Deus. Fique de pé nesse momento.
Rerbi cantoreme caia sai. Calaya sudeca. Ide camanto ibacaia. Ibacamanto. Kenebi camaya se. De que anda raia sou Kala hasti de kerjai Kaisto berbi camando rebia. O Espírito de Deus, ele transita neste santuário esta tarde. Aleluia. Receba de Deus unção, receba de Deus poder. Derbi canto de que arrasé. Eu sinto a presença do Espírito neste lugar. Abacantuí becaiaçô. Haverá um movimento do Espírito. Dianto maia carrastu. Haverá um mover do Espírito Santo. Calabracaiaster. E assim diz o Senhor dos Exércitos: Quemanto e decaias tu bicantobai, decaias teder bicamanto. Eu mexerei na casa. Alabasturi bicantorai, farei reformas. Camanto e decaias sou. Retirarei as ervas daninhas, camais, teder, camanto bibi canta rabacai, amanto ribicamassur, e a videira começará a florescer. Alabasturi bicamantou, e o velho na sua velhice produzirá fruto. O jovem na sua mocidade produzirá fruto. Camanto, rabacadabaias, teder bicamantou. Haverá um mover, haverá uma mudança. Camaias, ter bicamagou. Um processo, e eu conduzirei a minha igreja para o lugar onde reservei para ela. Assim diz o Senhor. Coloca a tua mão sobre o teu coração. Deixa eu orar por você nesta tarde. Senhor nosso Deus, eu apresento a tua igreja. Eu apresento, Senhor, o teu povo. Aqui está, Senhor, um rebanho. Enerbe alabraçou. E na autoridade que há no nome do Senhor Jesus Cristo, eu apresento, Senhor, os ministros que o Senhor separou, que o Senhor ungiu, que o Senhor escolheu. Que nesta hora o Senhor possa revesti-los de autoridade, que o Senhor possa revesti-los de poder, que o Senhor possa revesti-los de unção, e que ao retornar aos seus lares, que ao retornar às suas cidades, que o Senhor possa usá-los como nunca usou, que o Senhor possa usá-los com tanta autoridade, que os demônios, Senhor, venham bater em retirada, que os cativos venham ser libertos, que as almas venham ser salvas, que o ímpio, Senhor, venha ser transformado, e que o justo venha florescer, para a glória do teu santo nome. Eu clamo e rogo ao Senhor por cada casa de oração, que cada casa de oração, ó Pai, possa crescer, possa frutificar, possa desenvolver, e que o teu nome seja glorificado, e que cada servo teu, que cada serva tua seja honrada para a glória do teu santo nome. É o que nós te pedimos, Senhor, e por fé no nome do teu Filho amado Jesus Cristo, assim nós te agradecemos e te damos graças, e é o que te pedimos, Senhor, e apresentamos ao teu altar nesta tarde. E quem crê, glorifica o nome do Senhor.